Por natureza, o nosso convidado de hoje é músico, compositor e poeta. São dele algumas das mais belas canções dos últimos anos. Nasceu há 44 anos na Covilhã. Em 1977... 43, desculpa, João. Em 1977, mas fazes 44 este ano. Não sei. Fundou o Estrovante, seguindo-se entre outros projetos, Moby Dick, Rio Grande e Ala dos Namorados. Comigo e convosco, a ferro e fogo, com 43 anos, João Gil. Obrigado. Devo dizer que a idade fica-te muito bem. Fica mais mesmo? um ano, menos um ano, fica. És como o vinho do Porto. A não é? sério? Sim, quanto mais velho, melhor. Olha, queria começar esta entrevista por te perguntar, porque eu acho que é importante na tua vida, como é que é passar uma infância no Covilhã? Que eu acho que muito pouca gente sabe o que é passar a infância no Covilhã. Passar a infância na Covilhã significa passar a infância junto da natureza, no meio pequeno, numa cidade marcada por grandes convulsões sociais, grandes convulsões económicas também. É fundamentalmente crescer num espaço muito aberto, num espaço que nunca mais acaba. Os nossos olhos tanto veem a serra como, subindo um pouco à serra, vê-se para lá de Espanha, não acaba mais. E é sobretudo a noção da liberdade, uma liberdade impressionante em redor. Tens saudades da Covilhã? Tenho muitas saudades. Eu recorro constantemente à infância. Seja em termos musicais, Pois era isso que eu te ia perguntar, seja porque eu em acho termos que de se nota comportamento. muito, marcadamente, a Covilhã no teu É uma percurso cidade, musical. só para elucidar Situar. as pessoas e situar aqui o público, é uma cidade muito curiosa porque no meio da planície ergue-se uma serra, a cidade está na encosta e de repente tem um auge com os lanifícios. No pós-guerra fizeram-se muitas fortunas, houve muita gente que enriqueceu de repente e houve muita gente que se suicidou e voltou à pobreza rapidamente. E é uma cidade muito curiosa porque ficaram fábricas em ruínas e depois de uma certa fase vieram as discotecas a substituir as fábricas e agora de repente as discotecas também não há público para tanta discoteca e de repente começam a surgir as universidades das fábricas. É impressionante como é que uma cidade entra em transformação constante e agora de repente é marcada por um dia-a-dia de pessoal muito novo. Completamente diferente, na tua Pessoal altura. muito novo que coexiste com um passado. Engraçado. É ali um submarino na região centro. Olha, Muito com engraçado. 14 anos, vais para Lisboa, não é? Aham. Porque o teu pai arranjou um emprego cá, penso eu. Cá, lá. Nós estamos no Sim. Porto, eu esqueço-me sempre. Como é que foi o embate com a capital? Era uma coisa que tu desejavas? Tiveste alguma dificuldade em sair do ninho, da Covilhã? Como Acho é que foi? que quem já mudou de cidade e interrompe a infância, interrompe os amigos de infância, é sempre um processo violento, um processo, não direi doloroso, mas que marca a nossa vida para o futuro. Uma pessoa que... Tu lembras de algum episódio que tivesses sentido que Lisboa, de facto, era muito diferente? A vida na capital que era muito De repente, diferente? os meus limites, não é? De repente eu tenho limites. Há umas traseiras, há uns prédios, tenho que brincar ali. Não podes sair, não há um contacto com a Os natureza. meus pais já se preocupam. Na Covilhã não se preocupava. Embora nessa altura não se falasse de droga ainda, não é? Jogava-se futebol e fazia-se desporto em Lisboa, quando eu venho para Lisboa. E comecei a tocar viola nessa altura. Mas na Covilhã eu andava quilómetros, punha pregos na linha dos comboios, andava à fruta. Eras um Tom Sawyer, andava à bocadinho na fruta. Covilhã. Sim, mas essa noção do espaço e da cor, do cheiro, é fundamental. E é muito Seja enriquecedora. para se fazer música, ou pintura, ou teatro, ou cinema, ou livro. Olha, outra coisa que tu disseste, que tu dizes e que eu acho alguma graça é que tiveste uma adolescência complicada e que não te consideras um bom exemplo, consideras-te um mau exemplo de adolescente e que não gostas muito de falar sobre isso, mas visto que eu acho que até podes ter sido um mau exemplo na adolescência, mas que com um fim, entre aspas, muito feliz, gostava que falasses um bocadinho, porque todas as adolescências são complicadas, de como é que foi a tua. Calculo que tenha alguma coisa a ver com chegar a Lisboa, sei que foste expulso do Dom Pedro V. É lá, Como é que foi isso? de facto, Explica lá. foi um bocado... A sociedade portuguesa é uma sociedade em convulsão e conturbada e eu lembro que assim que cheguei a Lisboa comecei a ter amigos
que estavam localizados politicamente, não é? E nós passámos horas a discutir. E até que comecei a ficar engajado, não é? Situado politicamente. E em 72 estou ligado ao PC e aos estudantes do ensino secundário. Mas só foi por isso. Mas foi-me extremamente romântico e foi. As razões políticas eu queria falar no Dou-te dois ou três exemplos para tu veres Sim. como é que era o nosso dia a dia. E tenho muito orgulho em falar disso. Não gosto nada de esconder e acho que as pessoas não devem esconder. Mas porquê é que isso foste um mau exemplo? Até aí tudo bem. É porque depois acabou a minha vida de estudante completamente. Foi um caos e acho que quem na altura tinha 18 anos, foi o meu caso. A vida de estudante acabou ali e foi um caos. Eu reprovei os anos todos por faltas e também era o quinto filho e os meus pais também se calhar já não estavam muito bem virados. E então... E porquê é que foste expulso do Dom Pedro V? Conta-nos lá. Pá, razões políticas, razões de mau comportamento, era faltas? Era tudo junto. Eras um revolucionário? Era um bocado. Mas não foi expulso por isso, foi expulso por mau comportamento. E o mau comportamento não foi... Com este ar? Eu era um operacional, digamos assim. Eu lembro que andava no liceu com um sorriso e cheio de amigos e amigas e lembro que na noite anterior tinha assaltado o liceu e tinhas... Não é? Feitos escritos por todo o lado, e na altura o que estava em causa era a guerra colonial, eram essas coisas, não é? E foste caçado. Não fui caçado aí, nunca fui descoberto. Nem... nada, não foi. Só que o mau comportamento depois vinha durante o dia. Olha, depois do liceu trabalhaste numa fábrica de plástico, verdade? Queria ganhar o meu dinheiro. E já estavas a aprender a tocar guitarra, pelo que sei. Mal chegaste a Lisboa, começaste a... Quando é que se deu o clique? Bom, eu não quero trabalhar com plásticos, o que eu quero é música. Quando é que deu-se algum... Foi uma coisa gradual? Foi mesmo... Houve um flash de repente? Como é que isso foi? Tinha uma ansiedade muito grande em ser independente não é? E em tirar a carta de condução. Qualquer jovem hoje em dia quer fazê-lo, não é? E quer ter as suas coisas, quer ter a sua independência. E era senhor do meu nariz, não é? Como é óbvio. E então isso coincide com uma altura em que de repente vem um emprego e quem me deu o emprego foi a pessoa que escrevia as letras para o Estrovante, Francisco Viana. Que eu tiro o meu chapéu não é? E na altura ele deu uma mão e comecei a ganhar algum dinheiro nessa altura. Só que a vida era extremamente dura. Não imaginas o que é trabalhar por turnos. Da 1 às 8, das 10 da noite às 6 da manhã e depois o turno a seguir, alternando semana a semana. E a música, como é que aparece? Eu aguentei isto durante 6 meses e não estou vocacionado para ser trabalhador operário. É muito complicado, foi muito complicado, foi duro, mas eu acho que fez parte deu-me alguma endurance e dureza. E depois percebeste que querias mesmo fazer música e dedicaste completamente à música? Eu já fazia música, portanto não, foi um processo natural. Lembras-te da primeira música da tua autoria, João? Mesmo que não tenhas... Era muito miúdo. Eras muito miúdo? Com que idade, mais ou menos? Recordo o momento que estava deitado em cima de um penedo na Serra da Estrela. Lembro que abri os braços e senti o calor da pedra, que teve o dia todo a receber o calor, não é? E deitei-me, era de noite, e surgiram muitas melodias na cabeça e era miúdo. Estava a olhar as estrelas, um céu que nunca mais acabava. Eu tenho ideia desse momento. Muito bem. Olha, a tua grande influência musical é o Zeca Afonso, que eu sei que tu tiveste o privilégio de conhecer, e isso, para esta geração, é mesmo um grande privilégio, porque nós já não tivemos. Como é que foi conhecer o Zeca Afonso? Sei que chegaste a trabalhar com ele. Eu lembro o Estrovante aqui. O Estrovante são a minha infância musical, digamos assim. É naquele grupo que eu aprendo a tocar e aprendo a compor e aprendo a ser um homem. É impossível ver... E aprendes também um bocadinho a consciência cívica, não é? Já disseste. A todos os níveis. No Estrovante. Eu acho que passar por um grupo como o Estrovante, sentir o que é ter uma camisola, ter uma bandeira, ter uma paixão, sentir que se discute as coisas até ao fim, não fica nada por resolver, sentir que se cresce e começamos a edificar um edifício afetivo, moral e a ter critérios na vida e a saber o que é que não se quer, fundamentalmente. Foi uma escola de vida brutal, não é? Ainda por cima, sob a mão e sob o olhar do Zeca,
Na altura, me lembro perfeitamente, e o Fausto também, o Adriano Correia de Oliveira, o Sérgio Godinho já depois, o Vitorino já depois, mas o Zeca e o Fausto terão sido aqueles que, de uma maneira mais intensa, nos transmitiram a informação e algum vocabulário, uma leitura mais inteligente de não faças isto, ou não faças aquilo, ou por ali não é tão bem quanto isso. Não desistas, faz sempre, mesmo que faças erros, faz sempre, faz sempre, faz sempre. Escreve, se tu escreves, escreve sempre. Se compões, compõe. Não hesites, não desistas nunca. Em termos profissionais, nota-se bem a influência do Zeca nas tuas músicas. Em termos pessoais, o que é que sentes mais saudades dele? Eu acho que algum feitio irreverente e, acima de tudo, uma grande coerência, acima de tudo, convicção e, acima de tudo, saber e ter delineado um caminho e não ter saído dele. Isso é um exemplo para todos nós, acho eu. Os Trovante foram o primeiro grande projeto musical do João Gil, nasceram em 1977 e terminaram em 1991 sem morte anunciada. Deixaram, como é óbvio, um grande desgosto numa enorme legião de fãs. Vamos ver imagens dos Trovante há uns anos atrás, em 91. E que se tapem a escova, por mais que rasguem os quadros e que se queimem as leis e que os costumes esmoreçam, por mais que arrasem as feras e que os papões aborreçam e que as bruxas se convertam, por mais que riam as caras e que a tortura se esqueçam, por mais que o amor prevaleça, vocês fizeram os dias assim. Assim, não nos venham pedir contas, não venham pôr-nos negras. Sabemos que os nossos dias não vão ser gastos assim. Por mais que larguem os braços e que se soltem amarras e que se tapem a escova, por mais que rasguem os quadros e que se queimem as leis e que os costumes moreçam, por mais que arrasem as feras e que os papões aconteçam e que as bruxas se convertam, por mais que riam as caras e que a ternura se esqueçam, por mais que o amor prevaleça, vocês fizeram os dias assim. Não nos venham pedir contas, não venham pôr-nos negras. Sabemos que os nossos dias não vão ser gastos assim. Não nos venham pedir contas, não venham pôr-nos negras. Sabemos que os nossos dias não vão ser gastos assim. Não nos venham pedir contas, não venham pôr-nos negras. Sabemos que os nossos dias não vão ser gastos assim. Não nos venham pedir contas, não venham pôr-nos negras. Sabemos que os nossos dias não vão ser gastos assim. João, estas imagens a mim provocam-me imensa saudade. Imagina a mim. Olha, tu e o Luís devem ter quebrado aí corações por Lisboa inteira, porque eu lembro-me de ser muito mais miúda, e diziam sempre os mais giros eram represas e os João Gil. Conta lá como é que era, eras muito assediado nessa altura. Normal. Normal.
pergunta, Deus do céu. E reagias bem ao assédio ou nem por isso? Eu acho que reagi bem. É. Eu acho que é bom uma pessoa, né, sentir que... Agora, nunca foi isso, né, acho que no Luís também, não foi... Claro que não era essa a motivação, como é óbvio. Acho que isso vem por acréscimo, é normal que isso aconteça. Não? Muito bem. Olha, 7 anos depois, inserido nas comemorações do 25 anos do 25 de Abril, o Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, pede ao Estrovante que se voltem a reunir. E eu queria primeiro perguntar-te qual foi a sensação de subir de novo ao palco com o Estrovante no Pavilhão Atlântico, que eu acho que deve ter sido engraçado, e depois perguntar-te porquê este pedido do Presidente da República. Ele é vosso fã, especialmente, o que é que se passou? Jorge Sampaio para já foi um orgulho muito grande sentir que o Presidente estava a ser o intérprete de um desejo que estava por aí, um desejo das pessoas em geral, um desejo dos músicos e a oportunidade única, histórica para o fazer, porque aquilo que eu sinto agora neste momento é que mais um ano fechava o século, fechava o milénio. Já não fazia sentido. E foi mesmo no sítio certo. O que é que vocês sentiram? Houve uma pessoa que veio no final dizer-nos é inacreditável, mas depois não vou falar de música, não te quero dizer nada daquilo que aconteceu aqui. Só te queria dizer os meus parabéns. Foi o momento onde eu senti que houve uma comemoração espontânea do 25 de Abril. Portanto, foi uma leitura diferente. Sim, mas há 25 de Abril à parte. O Estrovante traz atrás de si uma quantidade de coisas, não é? 25 de Abril à parte, naquele concerto estavam pessoas de esquerda, de direita, isso é Estava indiferente. toda a gente. E estavam pessoas de todas as idades, que isso é que eu achei fascinante. Estavam famílias inteiras para ver o Estrovante. E eu acho que isso deve ser... A mim dá-me a sensação que se calhar afinal não fez assim tanto sentido o Estrovante acabarem. Eu acho que fez sentido. Com esta recepção, faz sentido? Faz sentido. Os projetos musicais, como foram o Estrovante, quando são sinceros e verdadeiros, nós tínhamos um tipo de vida extremamente desgastante. Desgastávamos muito uns aos outros, acabávamos o concerto, mas a nossa relação, a nossa vida não acabava ali. A seguir dividíamos tudo, a viagem continuava, descarregávamos o PA, a aparelhagem de som, montávamos, limpávamos os cabos, fazíamos a manutenção, guiávamos a carrinha, desmontávamos a carrinha. Mas foi essa a razão por que os Estrovante acabaram? Não é isso, mas é só para te dar uma ideia, foi um clube, foi uma bandeira, foi uma paixão muito grande e as coisas quando são assim, sugam-nos a nossa própria existência. E muitas vezes uma pessoa quando chega... Tu achas que mais vale acabar em alta do que acabar em baixo? Quando se chega aos 30 anos, acho eu, daquilo que eu sei da vida e daquilo que eu sou dos amigos ao lado, uma pessoa aos 30 anos começa a ver que quer fazer determinadas coisas com mais clareza. E aquilo que eu pessoalmente senti no Estrovante, e eu fui o primeiro a sair, não é? Em 91, e saio exatamente, não era aquilo que me separava, que me levava a sair, mas sim a vontade muito grande em fazer algumas coisas e sentia que com a enxurrada do tempo, com o esquecimento normal do tempo, eu iria na enxurrada do Trovante, iria ser e houve um dia que eu vejo com clareza que eu tinha que sair para fazer outras coisas. E depois saíste criaste um grupo, os Moby Dick. Sim. Que não foi uma coisa que tivesse corrido muito bem. Não corre bem porque, como outras coisas não correram bem... Mas que tu assumiste que partir do zero era muito difícil. Não corre bem. Essa cena Moby Dick é uma cena muito engraçada, porque corre mal em termos do pacote em si. Sim. Eu não era o personagem para cantar ali naquele grupo, mas as canções e o personagem musical é um personagem com algum interesse. Eu, um dia destes, se tiver um pássaro na mão, para meter naquela gaiola, eu vou abrir a gaiola então nessa altura e deixá-lo voar. Mas eu vou deixá-lo lá e comer. Tens pena de não cantar mais, João? Eu canto o que canto. Mas gostavas de cantar mais, ou não? Não. As minhas vozes, as vozes que eu tenho dentro de mim são mais que suficientes. E são importantíssimas para fazer a música que faço. A voz que Deus me deu é a voz da minha cabeça e é a voz que eu ouço dentro de mim
e não é a voz que sai para fora. Muito bem. Olha, neste momento a menina dos teus olhos é a Ala dos Namorados, não é? É a pérola, a tua pérola. Não só. Não só, mas neste momento, já lá vamos aos outros. Neste momento é a Ala dos Namorados. É, sim. Eu queria te perguntar, porquê é que tu achas que a Ala dos Namorados tem rapidamente de vencer uma batalha que é deixar de ser um grupo, deixar de ser só um grupo de culto? Tu gostavas que a música deixasse de ser tão elitista e conseguisse ser mais abrangente? Não faz sentido ter um grupo como a Ala dos Namorados, que faz um tipo de música que se baseia nas pessoas, que sai completamente, muito mais que extravagante. A Ala dos Namorados é um produto genuinamente português. Talvez seja, perdoem-me a imodéstia, mas eu acho que talvez seja dos produtos que ultimamente têm saído da música portuguesa que se identificam mais com o sentir da nossa língua, com o sentir da relação que nós temos com a nossa costa toda, e vai de lá de cima até lá abaixo. Não é um produto de Lisboa. Está longe de ser um produto de Lisboa. As pessoas comparam muito a Ala dos Namorados aos Madre Deus. O que é que tu achas sobre isso, essa comparação? Mas deixa-me só voltar um bocadinho atrás. Continua. Pega aí. O Ala dos Namorados vai pegar no nosso interior, na minha infância e na infância do Manuel Paulo e nas raízes do Nuno, todas elas, que têm a ver com Portugal na sua plenitude. Eu acho que identifica-se muito a nova música portuguesa lá fora com aquilo que a Ala dos Namorados faz e com os Madre Deus também fazem. Isso é uma coisa que me intriga imenso. Vocês têm muito mais sucesso. Se pudéssemos dividir um Tratado de Tordesilhas, fazer um Tratado de Tordesilhas musicalmente falando, claro, da imagem da música portuguesa lá fora, eu diria que Madre Deus está num lado e a Ala dos Namorados está no outro. E nós dividimos esse mundo de maneira uniforme, ou seja, eles têm um tipo de cor e nós usamos outro tipo de cores. Como é que vocês justificam o sucesso que a Ala faz no estrangeiro? Não é que não faça cá, mas faz nitidamente muito sucesso no estrangeiro. E em 18 concertos vossos, 2 são em Portugal e o resto é no estrangeiro. Verdade. Agora vai mudar, não é? Agora vai mudar. Mas como é que tu analisas isto, João? Já tens tantos anos de música, o que é que se passa? Eu acho que Portugal é um país pequeno, manifestamente, geograficamente pequenino, e é um país que tem todos os defeitos dos países pequenos. É um país que tem pessoas muito grandes, mas também tem mentalidades muito pequeninas. E houve reações muito más pelo facto de nós termos uma voz, como a do Nuno Guerreiro. Que é uma voz estranha, não é? É uma voz estranha. Andrógena. Uma voz fabulosa, extraordinária. Eu peço-lhe para ele dar uma volta para eu poder falar dele, porque eu acho que claro. é uma coisa inqualificável aquilo que se passou em Portugal, de ter tido Eu reações... fiquei siderada, devo dizer, a primeira vez que vi o Nuno a cantar, porque achei que era... Nem consegui descrever a voz dele, é uma coisa celestial, estranhamente celestial. Sim, mas nós temos essa consciência desde o início, que temos uma voz com uma capacidade enorme de fazer os vários personagens, não é? Poder cantar nos graves, depois poder fazer o que faz com a sua voz natural, poder ir à zona intermédia, fazer vários tipos de representação musical. E o que se passa é que o Nuno preenche-nos todos os, digamos assim, requisitos. Não é? E faz os castings todos, responde bem aos castings de cada música, de cada situação. Daquele menino? Não fui eu que descobri, foi o Manuel Paulo que o ouviu num programa do Carlos Paredes. Exatamente, na Expo foi onde Não, na inauguração da TV de alta definição no São Luís. Eu vi isso na Expo, eu vi na Expo. Nuno fazia coros com a Natália Casanova nos Diva, aparece e o mestre Carlos Paredes, que injustamente não se entende, de repente o país esqueceu um dos seus heróis, não se entende. E tal como o tratamento que se faz hoje em dia ao Carlos Paredes, há tendência para as pessoas em Portugal, agora vou virar o polvo ao contrário, o animal ao contrário, mas é o mesmo animal. Há muita tendência para em Portugal se matar e se queimar tudo aquilo que realmente é bom, é inovador e surge com muita força. Muito bem, olha, João. Isso é horrível de sentir. É horrível, é muito horrível. É uma mentalidade periférica, é uma mentalidade pequena e não nos engrandece de maneira nenhuma. Mas apesar de tudo agora, vocês estão com um êxito estrondoso. Parece que pode ser que a mentalidade se esteja a alterar. Tens esperança? Está a alterar, mas não dá para desistir. Isso tem que ser um exemplo para todos nós. Então, estamos aqui, que estão em casa. Não desistir, não é? Não dá para desistir, não dá para ouvir opiniões de pessoas que nem sequer entendem os nossos códigos de linguagem.
Para fecharmos esta primeira parte com chave de ouro, vamos ouvir Ala dos Namorados, com a ajuda das vozes da rádio, no tema I Can't Help Falling in Love. Fique connosco a seguir ao intervalo. Até já. Wise men say only fools rush in. I can help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with you. Obrigado. Bem-vindos à segunda parte do A Ferro e Fogo. O nosso convidado de hoje é o músico João Gil. João, há bocado, antes do intervalo, acabaste por não me contar a que propósito é que o Presidente da República vos convidou ao Estrovante. Porquê o Estrovante e não outros quaisquer? O que aconteceu? O Presidente é conhecido como sendo um melómano. Sim. Gosta e aprecia música, entende os músicos, entende a música e fez uma leitura e faz uma leitura da importância do Estrovante na música portuguesa, no meu entender, correta. E ao escolher o Estrovante, ele contou episódios caseiros, não é? Aconselhou-se com os filhos e coisas assim? Ele viu o filho e partilhou isso connosco e foi engraçada a maneira como ele nos disse isso. Acabou depois também por levar a questão para Timor e transportar a importância que a canção Timor teve na divulgação. Numa altura em que muito pouca gente falava de Timor, Não se falava de Timor. já os Estrovante falavam de Timor. Não se falava de Timor e o massacre vem a acontecer mais tarde Muito e mais acordou tarde. as pessoas para o problema, mas a canção remete a situação para a altura em que o Papa vai a Timor, e não beija o chão de Timor. Não beija o chão de Timor porque supostamente Não há autonomia. beijou de Jacarta, não é? Exato. E portanto não se beija o chão duas vezes, pelos vistos. Pronto. O que se passa é que o que é chocante no meio disto tudo é que eu pessoalmente assumo que tenho uma educação católica e cristã e faz-me alguma confusão sentir que aquele povo que se refugiou na igreja a rezar em português,
Faz muita Que é um dos confusão. momentos mais Faz muita impressionantes. confusão que um Papa, representante dessa Igreja, não tenha sido sensível a isso e, como se sabe, as ilhas à volta de Timor não se pratica propriamente a religião cristã, nem católica. Portanto, faz muita confusão sentir traição. Traição é a palavra, não há outra. E foi chocante para nós nessa altura. E, portanto, aliaram nesse concerto a causa de Timor aos 25 anos do 25 de Abril. Portanto, o Trovante acaba por ter uma atualidade terrível, porque transporta para nós a história da música portuguesa até aos nossos dias, a história mais recente, obviamente, e problemas tão atuais como o problema de Timor, que está longe de ser resolvido ainda, não é? Olha, João, tu tomas posições políticas desde 1972 e acho que fazias parte de um grupo que eu acho que tem um nome fantástico, que era os 15 clandestinos. Isto foi no Liceu. O que é que era este grupo, dos 15 clandestinos? Não é um grupo musical. Não é um grupo musical, é um grupo político, um grupo ativista. Sim, nós éramos 15 alunos do ensino secundário. Já há bocado falaste um bocadinho disso. Esse gangue que fazia os escritos eram os 15 clandestinos? Sim, éramos 15 operacionais que faziam uns estragos aí. Eu acho que foi uma época extremamente romântica. Se voltasse atrás, faria exatamente a mesma coisa, porque é uma altura em que, aos 18 anos, nenhum de nós corre perigo de vida. Aos 18 anos, uma pessoa é invencível. Aos 18 anos, acredita-se que se é eterno e que não há perigo nenhum. Até que chegou às minhas mãos um papel, um livrinho de papel de arroz, que dizia: se fores preso, camarada. E a partir daí tomei consciência que, de facto, a coisa podia ser dura, não é? Voltavas a fazer o mesmo? Voltava, sem dúvida, a fazer o mesmo. E acho que é um privilégio. É um privilégio viver num país. Para já é um privilégio estar vivo agora. Todos nós aqui, tu, estás viva agora, neste momento. Com dor de dentes, mas viva. Está bem, mas tens a tua dor de dentes. Sim. Tens a tua dor de dentes, não te esqueças. Não te esqueças que Porque vai sentes. vais passar um milénio. Ok? Pensa nas Mas quero pessoas que sim. que passaram para o primeiro. Pensa que toda esta gente está aqui, não vamos estar cá no próximo. Sim. No próximo, não é? Que assusto! Vamos estar cá através de outras formas. Sim. E se calhar na pele de um gato, não é? Engraçado. Olha, tu viveste intensamente, como já explicaste, a 25 de Abril, não é? E até costumas explicar parte do teu sucesso escolar. Outra vez? Tem alguma coisa. Tem a ver. Não, tem a ver com isso. Com o Os Insucesso Escolar era um nome altamente para uma banda de rock. O insucesso escolar? Os Insucesso Escolar. Achas que era? Não, isto para te ideia. dizer que eu acho que tu tens de facto um espírito muito pouco acomodado e ainda um bocadinho revolucionário e que defendes de facto com unhas e dentes as tuas convicções. Sim. E continuas a fazê-lo. E publicamente, se for preciso, como For é preciso. o caso do programa onde tu foste convidado, do Herman Odiado. 98, que aconteceu qualquer coisa que eu gostava que tu comentasses. Vamos ver imagens desse programa. Quando as coisas estão próximas, julgam-se com paixão, com parcialidade, exatamente como quando se caminha no terreno, atrás de nós levanta poeira. Depois, o tempo passa, a poeira acalma e vê-se mais claro. Nós agora começamos a poder ver mais claro o que se passou. Queres falar, não? Então fala. Posso falar? Podes. Portugal. Talvez Portugal precise de refrescar a sua memória. Talvez Portugal precise de recomeçar de novo a partir de certa altura, mas é bom não esquecer, e a nossa memória e o país é feito de muitas situações e não se podem esquecer coisas muito feias que foram praticadas nessa altura e custa-me um bocado branquear, quer dizer, não quero entrar em polémica com ninguém, mas custa-me ouvir falar com alguma leviandade de uma pessoa que marcou este país, marcou para muito mal, na minha maneira de ver. Marcou muito mal. É por isso. E
esta liberdade que nós temos aqui e que nós estamos aqui a gozar e que tu nos proporcionaste neste teu programa faz-me lembrar que isto só é possível porque ele não está cá. Ó João, eu lembro-me no dia a seguir a este programa do Herman de ser emitido que o comentário geral era ainda bem que o João Gil estava naquele programa, porque provavelmente teria passado despercebida. Para quem não percebeu, explica-nos o que aconteceu antes, porque houve uma frase do professor José Armando Saraiva que te irritou particularmente. Que foi? Eu acho que ele fez, acima de tudo, uma brincadeira com as cadeiras. Eu estou aqui à tua esquerda, agora depois estou à tua direita e agora vejo-te ali. E o Salazar era assim, e a questão era assim, e portanto, ou seja, podia ter acontecido com qualquer um de nós, ou seja, começou a fabricar uma situação, no meu entender. Eu vou tentar ser elegante outra vez, porque acho que estas coisas não são para ser tratadas de ânimo leve. E não dá para branquear as coisas, não é? E aquilo que estava a acontecer ali é que se aproximava ao fim do programa e ficava a sensação que Salazar tinha sido um herói da história. E aquilo que eu acho, e aquilo que é importante, se calhar, é importante para nós todos agora, hoje em dia, é falar de Salazar de uma outra maneira, de uma maneira muito mais saudável, eventualmente, porque, ok, a gente já sabe que houve pessoas que morreram, que foram torturadas e pronto, uma ditadura e as liberdades. Agora, eu acho que construtivamente, se calhar hoje em dia e agora, é pensar até que ponto é que Portugal não saiu extremamente danificado por ter uma mentalidade em vigor, uma mentalidade que nos obrigou e habitou os portugueses a pôr a cabeça em baixo, mesmo em termos de economia, de mercado e economia risonha que nós vivemos agora, juntamente com a Europa. Eu acho que ele não fez bem nenhum. Não fez bem. A mentalidade em vigor em Portugal, e 48 anos, ou 40 anos da nossa história, são 40 anos, se calhar 20 anos foram de recuperação, de alguma maneira, de um caos que se vivia na época. Mas o resto é para esquecer. E foi um dano impressionante que ele fez em Portugal. Ele e o regime dele, que ele personifica. Portanto, o que está aqui em causa, a Beatriz... E a Beatriz não estaria a falar aqui com tanta liberdade. O que se passa é que tudo o que nós sentimos, por exemplo, a Aldos Namorados sente quando tenta, enfim, de alguma maneira tratar as nossas raízes, as nossas tradições e tenta de alguma maneira ser livre em relação aos arquétipos de música, às obrigatoriedades musicais e tenta tornear as coisas de uma maneira mais saudável, mais livre. Embate numa maneira de estar que para mim é extremamente salazarenta, que é uma maneira extremamente invejosa, pequenina, com a cabeça em baixo. E eu acho que os portugueses são muito mais bonitos quando levantam a cabeça. Olha, tu achas que algumas reações estranhas à voz do Nuno também advêm de uma certa mentalidade? Sim, de repressão e de Mas é porque para acharem que um homem não pode ter uma voz assim? Preconceitos, o facto de ser um contratenor é igual a mulher é igual a homossexual, pronto, por aí homossexual fora. Isto é uma reação. A discriminação. É uma reação extremamente primária, é uma reação que eu acho que é inacreditável. Como é que, a fechar este século, ainda existem mentalidades? ainda existe um pé atrás. Como é que é isso que eu estou a dizer? Ou seja, é um país pequeno, é um país que se quer grande, é um país periférico, mas que deveria ter uma mentalidade não periférica. É um país que teve aquele homem, de quem a gente falou, e foi uma pena. Olha, João, agora mudando completamente de tema, que já ficou bem esclarecido, gostava que me falasse um bocadinho dos teus outros envolvimentos musicais, porque é uma coisa que eu admiro muito na tua carreira, é que para além de teres os teus próprios projetos, ainda apoias muitas outras pessoas e fazes produção. O caso, por exemplo, da Isabel Silvestre, entre muitos outros. Quais são agora, neste momento, à parte da ala dos namorados, os teus outros projetos, mesmo que lhe estejas ligado indiretamente? Eu acho que não posso esquecer os Rio Grande. Rio Grande. Tem sido é verdade, isso é um projeto morto ou é um projeto a ressuscitar? Quando é que... É um projeto... que é um projeto fabuloso. É um projeto que não dá para, como uma esponja,
não é? Não é uma torneira que está sempre a deitar água. E nós Até porque vocês têm carreiras fechamos, todos muito ok, dispersas. embora fechar esta torneira, embora ser honestos e sinceros, já que fomos e fizemos aquela cena toda de uma maneira extremamente espontânea, o mercado veio a seguir, a venda dos discos foi uma coisa que sucedeu Mas a seguir acabou, e ou ninguém não? pensou, não acabou. Não acabou. Fechámos foi a torneira, de maneira E quando é que voltam a abrir a torneira? quando se voltar a abrir a torneira, a água tem que ser novamente, Muito e o boa. rio tem que ser fresquinho e a água tem que ser transparente. E mais projetos. Isabel Silvestre é um. Isabel Silvestre, estou às portas do novo disco dela, portanto eu produzi o primeiro. Depois... Gente nova, estás a produzir alguém assim? Sim. Quem? Eu acho que vai Podes ser uma falar? surpresa. Ou ainda não podes falar? Posso? Podes? Quem? Vai ser uma surpresa muito agradável. É a primeira vez que surge em Portugal uma fadista, chama-se Mafalda Arnaud. Mafalda Arnaud? Mafalda Arnaud, é a primeira vez que surge, que eu conheça, uma fadista que compõe, que escreve e que canta. aquilo que faz. Fantástico. E é uma espécie de Sérgio Godinho, digamos assim, no fado. E qual é o teu papel no disco dela? Estás a produzir? Acabei de produzir, portanto, e é um disco muito acústico, não é nada elaborado do ponto de vista de conceito e não sei o quê, não, foi tocado e cantado. E depois tem canções lindíssimas. Olha, João, isto agora, música à parte, eu sei que tu podias, se não tivesse havido o percalço da música na tua vida, podias estar riquíssimo e ser jogador de futebol pelo Sporting, que eu sei que tens um ódio de estimação. Primeiro, gostava de saber como é que... Mas como é que esta rapariga soube isto? Como é que soube? Como é que eu sei que tu eras muito novo e foste contactado pelo Sporting porque jogavas extremamente bem à bola e o teu pai é que não te deixou seguir a carreira de futebolista, o que é uma pena, se calhar estarias rico, não é? E porquê? E sei que também tinhas um ódio de estimação pelo Sporting. Porquê? Primeiro, a carreira de futebolista. Para já deixa-me dar os parabéns a esta cidade, a este clube. Sim. Não é? O futebol para mim é um jogo, não é um ato de vida ou de morte. É um jogo que eu sempre disputei pelo jogo. Estás que jogavas mesmo bem, não é? Eu não sou um bom adepto. Eu estive há bocado a almoçar com uns amigos nossos, quais o Carlos T. E estávamos à conversa, estávamos a falar de futebol. Estávamos a falar de Salgueiros, do Porto, do Boa Vista, não sei o quê. E depois já à conversa disse-lhe, olha, eu quando assisto a um jogo do Porto com o Manchester, ou com o Liverpool, ou com o Real Madrid, eu não tenho dúvidas nenhumas em torcer pelo Porto. E ele disse, então não és um bom adepto. Pronto, e a questão, e depois extrapolámos a conversa. O que é que aconteceu? Mas a minha história não é nada Convidado. porque o meu pai não me deixou. O meu pai não me deixou, primeiro. Fez bem, eu acho que fez bem. E porquê que não quiseste ir para o Sporting? Não há homens perfeitos. Ai, Jesus Maria, com o que é que eu estou a falar? Exato. Que me esquecia. Eu estava Ok, aqui a fazer a pesquisa eu e a pensar, explico, isto está tudo tão bom, eu explico. pronto, olha. Eu, quando vim da Covilhã, e jogava muito bem, de facto, futebol, os meus amigos podem depois testemunhar, e fui com os amigos todos, fomos treinar aos Estados de Alvalade, íamos para aí 20 e tal, tinha 16 anos, para aí, e o olheiro do futebol era um tipo chamado Osvaldo Silva, não sei se ainda está ligado ao Sporting. E então, eu lembro-me que eu queria jogar à frente, queria marcar golos. Depois, eu lembro que ele me pôs a jogar extremo direito, extremo esquerdo, a meio campo, pôs-me a jogar à defesa do lado esquerdo. E no final, chegou ao fim e disse assim, tu podes vir a ser um bom jogador de futebol, e podes vir a ser um grande defesa esquerdo. E aquilo para mim foi uma desilusão. Ser um grande Desculpa lá, aos 16 anos eu queria marcar golos. O homem diz-me que eu vou ser defesa esquerda e aquilo para mim foi uma despromoção terrível, como é óbvio, não é? E a bola comigo dançava no pé. Cantava e dançava. Maravilha. Então, pronto, esquece, porque depois eu cheguei a casa e disse ao meu pai, e ele disse, fala com o teu pai, porque tem que ser uma autorização. Tu falaste ingenuamente. E o meu pai disse, nem penses, nunca. Nunca. E o meu pai é do Sporting. Eu sabia que havia aí qualquer coisa de bom. O meu pai é do Sporting, é adepto do Sporting. O meu pai, nós somos 5, éramos 5, o meu irmão mais velho já morreu,
E as minhas 3 irmãs, todas vindas da universidade, do seu curso, e o filho mais novo saiu Queria completamente ser fora. giga da bola. Saiu completamente fora. E o meu pai não deixou. Muito bem. Não Olha, sei João, qual era a carga de ser jogador de futebol. Hoje em dia, se calhar, não será mesmo. muito bem. Sei que gostas muito de teatro, não é? E que a última peça que viste, que eu também já vi, foi o Quase, no Teatro Aberto. Aproveito para fazer alguma publicidade, que é uma fantástica peça, encenada pelo João Lourenço, com o Virgílio Castelo, com a Ana Nave, com o Diogo Infante e com a Catarina Furtado. Queria te perguntar uma coisa. O papel da Catarina é duro, é um papel duro e que desmistifica um bocadinho aquela imagem que ela tem, que muita gente não conhece, as potencialidades da Catarina, que este ano eu acho que deve ter sido muito importante para ela e deve estar cheio de orgulho, porque além de ter mostrado esta fase de atriz, mostrou uma outra parte de escritora de canções que também pode vir a ter algum sucesso, visto que o Solta-se um Beijo é, neste momento, um grande sucesso. Como é que te sentes? Orgulhoso ou não? Claro. Obviamente, os sucessos das pessoas de quem se gosta são sucessos nossos, não é? E são sucessos que se partilham, não é? E eu partilho desse sucesso, obviamente. E fico todo orgulhoso, não é? Deus do céu. Obviamente que fico orgulhoso. Eu sei que tu não gostas de falar sobre isso, eu também só falei porque é uma questão aqui há uma questão nitidamente profissional. Vocês pela primeira vez fizeram alguma coisa... Eu vou direto ao assunto. Exato. É assim, Ainda por cima, tu fizeste uma música perdidamente que tem aquele verso tão bonito e é amar-te assim perdidamente e diz ele cantando, toda a gente canta, João. Não, estou a brincar, explica lá o que ias dizer em relação à música da Catarina. Como é que foi esse... Em relação à pessoa da Catarina, eu acho que uma pessoa, quando dá um passo na sua vida, e o passo que ela dá é um passo, enfim, que vem na sequência de uma quantidade de posições em relação à carreira profissional e da Palontras. De grande coragem, diga-se de passagem. Portanto, o sucesso que uma pessoa, podia ser outra pessoa, qualquer, mas no caso dela, que dá um salto profissional, mas que é uma opção de vida, uma opção, dentro de um, não é? de um objetivo que ela tem. objetivo e de um trilho que se pretende na vida. Daí decorre que as pessoas que estão ao lado sofrem com isso, para bem ou para o mal, como é óbvio, não é? É que eu, por exemplo, que toda a gente sabe, também acho que não faz mal dizer, sou amiga da Catarina e quando vi a peça, por exemplo, senti uma enorme emoção porque peça é incrível e porque descaracteriza completamente. Aquilo é duro, é realmente duro. É isso Eu que seria difícil. que é que um namorado sente. Portanto, ela não está a ser a apresentadora de televisão, ela está a ser uma atriz, está a representar um papel e ela é a Alice. E se ela é a Alice, e se uma pessoa vê um personagem que é complicado, que a vida não lhe corre bem, que é abandonada, mas que é extremamente sincera, que é verdadeira. E depois tem o Diogo Infante, que faz um personagem serpente, não é? E o Diogo é um senhor, o Virgílio é um senhor, a Ana Nave é uma senhora. Portanto, a vitória dela teria que ser... Eu acho que foi conseguido e estou contente com isso. João, para acabar, gostava que me dissesses com honestidade qual foi a canção mais bonita que já escreveste? Alice. Ai, que lindo! Olha, João, vou pedir... Olha... Queres dizer alguma coisa? Não. O sorriso diz tudo. Vou pedir agora que te juntes à Ala dos Namorados para acabarmos desta forma fantástica o programa com uma das músicas que eu acho mais bonita, que é Os Loucos de Lisboa. E queria-te agradecer muito por ter estado cá. Adorei. Eu gostei muito de estar contigo. Felicidades. E não perca a próxima Ferro e Fogo para a semana. Fica agora com Os Loucos de Lisboa, Ala dos Namorados. But I'll
Estava no café quando eu lá estava. Na voz tinha o talento dos pedintes. Entre um cigarro e outro lá cravava a bica ao melhor dos seus ouvintes. As mãos e o olhar da mesma cor, cinzenta como a roupa que trazia. Um gesto que podia ser de amor sorria, e ao partir agradecia. São os loucos de Lisboa que nos fazem duvidar. A terra gira ao contrário e os rios nascem no mar. Um dia numa sala do quarteto passou um filme lá do hospital, onde o esquecido filmado no gueto entrava como artista principal. Comprámos a entrada para a sessão para ver tal personagem no ecrã. O rosto maltratado era a razão dele não aparecer pela manhã. São os loucos de Lisboa que a terra gira ao contrário. Obrigado. Mudamos muita vez de calendário, como o café mudou de freguesia. Deixámos de tributo a quem lá para um louco a fazer-me companhia. É sempre a mesma pose, o mesmo olhar de quem não mede os dias que vagueiam. Sentado lá continua a cravar beijinhos às meninas que passeiam. São os loucos de Lisboa